Olá, tudo bem? Meu nome é Everson Fernando Maluta, eu sou do PowerMed e aqui a gente discute estratégias na sua jornada para você sair do trabalho pesado e viver melhor com maior reconhecimento. O tema da aula de hoje é como atingir a satisfação na carreira médica. Provavelmente você já deve ter ouvido falar ou ouvido de algum colega mais antigo ou até de um professor da faculdade dizendo que hoje a medicina não vale mais a pena. Talvez se ele fosse escolher hoje, se ele tivesse que escolher uma profissão, com certeza ele não faria medicina, ele faria uma outra coisa. E até alguns falam, né? Ah, se o meu filho, tomara que meu filho não escolha a medicina, tomara que ele opte por um outro caminho. A medicina hoje não vale mais a pena. Isso eu acho muito chato, né? Muito desencorajador para quem está começando a carreira, para quem está na carreira médica, né? Eu sempre comento, sempre falo isso nas minhas aulas, que o ideal é você não comparar a medicina de hoje com a medicina de antigamente. A medicina de antigamente com certeza era melhor. Você tinha um maior rendimento, você trabalhava menos, não tinha muitos convênios médicos, você atendia basicamente pacientes particulares ou pacientes do SUS, né? Não era nem chamado SUS na época, mas você só tinha basicamente esses dois tipos de pacientes. Hoje a medicina, entre esses dois tipos, você tem os convênios aí, as clínicas de baixo custo, então você tem uma série de tipos hoje de atendimentos. Então, com certeza, houve uma piora. Você comparar essa medicina de hoje com a medicina de antigamente, não vai valer a pena. O que a gente precisa comparar, e aí você vai ver como vale ainda a pena ser médico, é você comparar a medicina de hoje com a engenharia de hoje, com o direito de hoje, com a odontologia de hoje. É muito difícil um profissional de qualquer outra faculdade sair para o mercado de trabalho e já encontre um emprego que remunere adequadamente. E nós na medicina, felizmente, a gente tem isso. Então, essa questão da satisfação com a carreira é uma coisa bastante complicada. Mas a gente vê, por pesquisas atuais, que o médico no Brasil realmente ele está insatisfeito. A demografia médica, que acabou de sair agora, em dezembro de 2020, ela traz vários números, eu vou trazer alguns números aqui hoje, que nos trazem alguma preocupação, que nos trazem algum motivo para que a gente faça coisas a mais. Por exemplo, 28% dos colegas médicos encontram-se insatisfeitos com a profissão médica. Gente, isso são, quando a gente pega 4 médicos, 1 está insatisfeito. Então, isso já é um número bastante importante, bastante alto. Mas esse número pode ser ainda pior. Quando a gente fala em condições de trabalho, e aqui tem uma comparação interessante que esse estudo fez, ele comparou hoje com 3 anos atrás, então é um tempo muito curto. Mas ainda assim, existem vários dados aqui que chamam muito a atenção. Então, um deles é que 58% dos colegas acham que as condições de trabalho ficaram pior nesses últimos 3 anos. Isso é muita gente, né? Mais da metade dos médicos acham que o trabalho está ficando pior. Quando a gente vai falar sobre carga horária, 56% dos médicos acham que a carga horária piorou. Os médicos estão trabalhando mais nesses últimos anos. E aqui a gente pode ver, estratificar um pouquinho essa pesquisa. Aqui eles fizeram uma enquete e compararam o ano de 2019 com o ano de 2014. E o que eles viram? A maioria dos médicos está realmente trabalhando mais. Hoje, 46% dos médicos trabalham mais de 60 horas por semana. Lembrando que o ideal do trabalhador brasileiro, a média do trabalhador brasileiro, são 44 horas semanais. O médico, a maioria dos médicos, trabalha mais de 60 horas por semana. Então aqui, e entre 40 e 60 horas, 43% dos médicos trabalham, aliás, 24% dos médicos trabalham de 40 a 60 horas. Então assim, a imensa maioria trabalha mais de 44 horas por semana. Então realmente há um aumento no tempo de trabalho de cada médico. Isso é um dado que chama muito atenção. Um outro dado que chama também bastante atenção é a quantidade de vínculos empregatícios.
Então, 44% dos médicos têm mais de 4 vínculos empregatícios. E isso também aumentou de 2019, essa faixinha verde aqui é 2019, a marrom é 2014. Então, o número de vínculos aumentou também de 5 anos para cá. E aí a gente começa a ver algumas particularidades, né? Claro, se você tiver mais vínculos, provavelmente você está ganhando pouco em cada vínculo para formar a tua remuneração mensal. Isso tem algumas implicações, e a primeira que a gente lembra é a questão de imposto de renda, né? Então são vários os casos aí de colegas que depois, quando tem vários vínculos, quando chega maio, quando eles vão entregar a declaração de imposto de renda, eles vão ver que eles vão ter que pagar muito imposto de renda, porque eles eram descontados com uma taxa menor, porque eles ganhavam menos em cada uma, mas quando somava-se todos os vínculos empregatícios, a mordida do leão era muito maior. Então esse é um dos primeiros cuidados. O segundo cuidado que a gente tem que ter ao analisar esses números é a questão também do deslocamento. Obviamente, essa pessoa aqui que tem mais de 6 vínculos empregatícios, esses 18%, os empregos não estão um do lado do outro. Então também conta aqui, para a questão de qualidade de vida, o tempo de deslocamento entre a tua casa e um emprego, e depois a outro emprego, e depois a outro emprego. Então o tempo efetivo é maior do que essa carga horária aqui, se você colocar o teu deslocamento para todos esses trabalhos. Então isso reflete também uma piora da qualidade de vida desses médicos, essa questão do alto número de vínculos empregatícios. Uma outra impressão dos médicos é que eles estão ganhando menos. Então, mais da metade dos médicos, 51% dos médicos, acredita que em 3 anos para cá eles passaram a ganhar menos. E quando a gente vai estratificar o quanto é o ganhar menos, o quanto é a remuneração mensal dos médicos, algumas coisas chamam a atenção. Então, 18% dos médicos ganha menos de R$11.000, 19,7% ganha de R$11.000 a R$16.000 e 16% ganham de R$16.000 a R$21.000. Então aqui a gente tem quase 50%, até mais, a gente tem mais de 50% aqui dos médicos ganhando menos de R$20.000. Quando a gente vai comparar com estudos anteriores feitos com residentes que perguntavam quanto você deseja, quanto você acha que é uma remuneração digna do teu preparo, da tua preparação, os residentes sempre diziam mais do que efetivamente o médico está ganhando no mercado de trabalho. Então isso é um dado bastante importante e aí a gente tira do porquê que o médico, na maioria das vezes, encontra-se insatisfeito. Ele está trabalhando mais em vários vínculos, as condições de trabalho dele pioraram, ele acha isso, né, que as condições de trabalho dele pioraram, isso tanto no serviço público quanto no serviço privado, contando aí atendimentos de convênio, contando aí atendimentos de SUS, as condições de trabalho ficaram piores. E por último, eles sentem que a remuneração está diminuindo e não condiz com as necessidades e com o trabalho que ele tem feito. Então, essas seriam os principais motivos pelos quais os médicos se acham insatisfeitos do trabalho. E aí a nossa pergunta é, né, como é que eu faço para atingir a satisfação na minha carreira médica? E aí, além de tudo isso aqui, a gente tem que lembrar que cada ano tem mais médicos saindo do mercado de trabalho, né? Hoje em dia saem cerca de 28.000 médicos por ano no Brasil. A gente tem também os médicos que vêm de fora, brasileiros ou não, que estudaram medicina fora do Brasil, que querem retornar e estão tentando fazer a prova do Revalida para também iniciarem aqui uma carreira médica. Então a gente tem um alto número aí de médicos anualmente saindo e evidentemente que esse número não comporta, por exemplo, o número de residências médicas no país. Então a gente tem mais médicos se formando do que vagas de residência médica. Então como é que o médico de hoje ele pode encontrar a satisfação na carreira médica? E aqui a gente elencou algumas situações aqui para a gente pensar, raciocinar e ver o que realmente precisa. Então, em primeiro lugar, muito importante,
é a questão da formação médica. Você deve buscar uma formação médica de excelência, uma formação médica de qualidade. Isso é base, isso é básico. Então, isso você precisa ter. O problema é que muitos param por aqui. Então, muitos pensam o seguinte: eu já tenho uma boa formação, então o meu sucesso virá. Não tem como eu não ter sucesso com a minha formação. Eu fiz cursos, eu fiz especializações, eu fiz super especializações, eu tenho uma grande formação médica. Então, infelizmente, só isso hoje não é suficiente. Antigamente era. Antigamente você saía bem preparado, mesmo que você não soubesse atender uma outra pessoa, mesmo que você não tivesse nenhuma empatia no atendimento, que você não fizesse nenhum tipo de marketing, você não cuidasse nada do teu consultório, você teria sucesso. Hoje, com 28 mil médicos se formando, e esse número vai subir a 35 mil em poucos anos, hoje a gente sabe que só isso, infelizmente ou felizmente, não é o suficiente. Então vamos lá, como é que eu posso ter uma satisfação na minha carreira médica além da minha formação? A primeira coisa, pesquisar o mercado. Então, se você não tem uma raiz forte, firme, se você não precisa estar naquele local para o teu trabalho, talvez seja interessante você pesquisar o mercado de trabalho. Essa demografia médica tem vários dados muito interessantes sobre mercado de trabalho no Brasil. A gente vai até fazer um vídeo sobre explicitando melhor esses dados demográficos de onde a gente pode encontrar melhores opções de trabalho. Mas o fato é que você pode sim pesquisar o teu mercado, se não é uma obrigação de você ter que trabalhar naquela cidade, naquele bairro. Tem vários exemplos de sucesso e de insucesso também, de pessoas muito bem qualificadas, mas que pesquisaram ou não o mercado de trabalho. Eu sempre lembro de um colega meu, ginecologista, obstetra, que ele fez a formação dele, fez uma boa formação, uma boa residência médica, e ele viu que na cidade que ele estava, que a esposa morava, ele e a esposa moravam, tinha muita gente já ginecologista e obstetra, ele seria só mais um. O que ele fez? No último mês de residência, ele pegou a esposa, fez algumas ligações para vários locais do Brasil e pegou o carro dele e foi para o interior aí e foi batendo de vários lugares, falando com colegas, com hospitais, para tentar achar o melhor local para ele começar a vida. Ele não tinha nenhuma amarra para começar a vida. Então ele poderia começar a vida dele profissional em qualquer lugar. E aí ele andou, ele chegou, ele saiu de Santa Catarina, foi até Tocantins. Ele viu nesse caminho, ele tinha 3 grandes ofertas de trabalho e optou por Tocantins. Hoje professor, atende só consultas particulares, dá aula, está fazendo o doutorado dele. Então quer dizer, essa pessoa, ele fez uma pesquisa de mercado que realmente valeu a pena, quer dizer, fez toda a diferença para a satisfação e para o sucesso profissional dele, fazer uma pesquisa e ver onde ele poderia se encaixar melhor. E você não precisa sair e andar 2.000 quilômetros de carro para fazer isso. Às vezes, se você mora numa cidade maior, você só o fato de você mudar de bairro ou de rua, você já vai ter um sucesso muito maior. Então, na minha área, por exemplo, eu sou gastroenterologista e eu faço muita parte de doença inflamatória intestinal e eu sei, por exemplo, de um quarteirão em São Paulo que tem ali 4 ou 5 super especialistas em doença inflamatória intestinal naquele quarteirão. Se eu fosse morar em São Paulo, com certeza eu não trabalharia naquele quarteirão, eu trabalharia em outro lugar, né? Então, essa questão da pesquisa de mercado, eu acho que é muito importante para todos fazerem, né? Isso já pode começar ali na época da tua especialização, da tua residência e continuar sempre que for necessário, você pode fazer algumas mudanças. A segunda questão é um atendimento de excelência. De nada adianta você fazer uma super especialização, você achar o lugar que seria o ideal para você trabalhar e você não atender um paciente com excelência. Isso parece óbvio,
mas aquelas coisas, né, de olhar o paciente no olho, de ser empático com os pacientes, com as dores dos pacientes, com os problemas que os pacientes nos trazem, enfim, fazer um atendimento humano. E aí eu não consigo pensar numa frase melhor que na frase do Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, é o que a gente falava. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, esse é o teu melhor marketing. Você fazer um atendimento de qualidade, do básico até o avançado, mas você fazer um atendimento de qualidade. Isso vai fazer o teu paciente retornar, você fidelizar esse teu paciente, você fidelizar as pessoas ao redor desse paciente, familiares, amigos. Aí sim você vai estar fazendo um atendimento de qualidade e você vai notar que isso vale e vale muito a pena. Parece óbvio, volto a dizer, parece que eu estou falando o mais básico possível. Mas você sendo o mais básico possível, fazendo as coisas certas, com certeza você vai encontrar um sucesso na tua profissão. Então aqui a gente já tem uma boa especialização, a gente já tem um local de atendimento ideal que você encontrou e você faz um atendimento de excelência. O que falta agora? Falta os pacientes te conhecerem, falta eles saberem que você atende determinados problemas, que você é especialista e que você, enfim, está naquela cidade, naquela região. Então aqui entra a questão do marketing, né? Do ser conhecido, do fazer o marketing. Isso é um grande tabu para o médico, né? Então existem médicos que acham que o médico não deve fazer nada de marketing. O melhor marketing é o boca a boca, realmente, o marketing funciona bastante, o marketing boca a boca, mas hoje a gente precisa tomar algumas medidas, fazer algumas mudanças, né? O que acontece hoje? Hoje uma pessoa que precisa, por exemplo, de um cardiologista no Rio de Janeiro, o que ele vai fazer? Ele vai colocar no Google cardiologia e o bairro dele no Rio de Janeiro. E aí ele vai atrás dessa, vai ver algumas avaliações, algumas pessoas falando bem, outras não falando tão bem, e ele vai marcar a consulta. Então é muito difícil, muito raro hoje o paciente ligar para amigos e perguntar, quem que você indica? Até pode acontecer isso, mas muita gente vai nas redes sociais para fazer essa procura. Então, o médico precisa entender isso não é antiético, você está ali nas redes sociais, você está no Google. É claro que você precisa seguir uma série de normas. A gente não está apregoando aqui que a pessoa faça um marketing totalmente irregular, mas você tem toda uma cartilha do Conselho Federal de Medicina para você fazer o marketing da melhor maneira possível e você possa fazer com que esse paciente te encontre. O paciente está precisando da tua expertise e você está procurando o paciente. Então, as redes sociais elas servem para isso. Então, a questão do Google, né, existe o Google Meu Negócio, que é uma coisa gratuita que você faz lá um cadastro, recebe do Google depois, e você, uma confirmação do Google, e você passa a estar nas páginas de pesquisa, né? Se você tem muitos concorrentes, você pode até fazer impulsionamentos, e aí você estar ali, aparecer em primeiro ou em segundo lugar quando o paciente digita, nesse exemplo que eu dei, cardiologia Rio de Janeiro, por exemplo. Então, a questão do Google é muito importante e também a questão das redes sociais. Então, muitos médicos têm receio, né, de estar em redes sociais, ou até por vergonha mesmo de falar na frente de uma câmera. Eles têm muita vergonha de se expor. Eu não quero me expor, eu não quero expor a minha família. Não, na verdade você precisa fazer um perfil profissional. Se você não quiser expor a tua família, você não precisa expor ninguém. Mas as pessoas buscam, uma das 3 grandes razões para as pessoas buscarem as redes sociais é a informação. Então, se as pessoas estão buscando informação, você passa a fidelizar esses seguidores com uma informação de qualidade, com uma informação que traga valor ao seguidor. E você
fazendo isso regularmente, de você trazer informações sobre a tua especialidade, sobre os problemas mais comuns da especialidade, sobre as dúvidas mais comuns que os teus pacientes têm, você passa a fidelizar esse teu seguidor. E, consequentemente, a hora que esse paciente, esse seguidor, precisar ser paciente, que a hora que ele precisar de um médico, quem que ele vai lembrar? Ele vai lembrar de você, que está sempre ali na timeline dele falando sobre aqueles problemas. Então, esse passo, essa progressão, né, do seguidor virar o teu paciente, isso não acontece de uma hora para outra. Às vezes o paciente fica te seguindo por meses, por anos, até que ele precise realmente de você. Mas quando ele precisar de você, ele vai se lembrar. E aí você pode também fazer essa questão dos impulsionamentos que eu comentei do Google, você pode fazer nas suas redes sociais. Então, se você vê que alguma coisa realmente está chamando a atenção do pessoal, as pessoas estão participando, se engajando naquela tua publicação, você pode, por exemplo, impulsionar só para aquele teu bairro, só para aquela tua cidade, só para aquele teu estado, se for o caso, para que você tenha ali um universo mais palpável de pacientes. E hoje em dia, com a telemedicina, isso ganha aí dimensões muito maiores, né? Então você pode ter pacientes de qualquer lugar do Brasil ou quiçá do mundo, se você demonstra ali uma autoridade naqueles assuntos. Então as pessoas têm muito medo de fazer isso, de se expor. Esse é um dos medos, né? Outro, do que o meu colega vai pensar, do que meus professores, o que o meu chefe da residência vai pensar se ele me vê na internet. E aí você tem que lembrar que você não está fazendo isso para os teus colegas, você não está fazendo isso para os teus professores, você está fazendo isso para os teus seguidores, para os teus futuros pacientes. Então aí, primeiro você precisa lembrar disso, né? Então, tirar um pouquinho o foco de você e colocar o foco no teu paciente, que você é a pessoa que você está ajudando. Isso facilita muito, né? E por isso mesmo, você tem que mudar um pouquinho o teu linguajar. Então você não está fazendo uma palestra para médicos, você está falando com pacientes. Então você tem que mudar o teu linguajar. Provavelmente você não vai precisar seguir aquele roteiro de uma aula, né, de introdução, epidemiologia, sintomas, exames, diagnóstico, tratamento, enfim, você não vai precisar seguir isso, né? Você pode ver quais são as dúvidas e falar especificamente sobre determinada dúvida de um paciente. Então, essas seriam as dicas aqui sobre as redes sociais. Então, procurar quebrar essas tuas objeções, né, e aquelas coisas assim, eu nunca me imagino fazendo isso, não me imagino fazendo isso, tenho muita vergonha. Faça um vídeo, não publique, não deu certo, faça outro vídeo, né, de repente faça uma coisa menor, de repente vai aumentando, mas o importante nas redes sociais é você manter uma constância, manter sempre uma constância para você fidelizar esse teu paciente. Você agora já é conhecido, então você tem que fazer o teu consultório trabalhar por você, você tem que fazer o teu consultório funcionar. Então você precisa adquirir conhecimento sobre gestão, você saber contratar uma secretária, você saber treinar essa secretária para que quando a pessoa ligar para o teu consultório, ele tenha uma ótima impressão de você, do teu tratamento, que ele possa ser recepcionado de uma maneira correta, que ela possa sanar as dúvidas e também quebrar essas objeções que os pacientes têm quando ligam, né, para que ele possa efetivamente ser o teu paciente e fazer os teus procedimentos. Então, você precisa ter essas habilidades ali na contratação, no treinamento da secretária. Você precisa também saber sobre fluxo de caixa, né? Quanto está entrando de dinheiro, quanto está saindo, procurar fazer reservas para você sempre, numa eventualidade, você ter o teu dinheiro ali. E isso você não pode simplesmente delegar para uma pessoa. Muitas pessoas falam isso, né? Eu não vou me preocupar com isso aqui não é para mim. Eu tenho uma gerente lá, o gerente cuida da parte da clínica, eu faço meus atendimentos. Mas muitas vezes o gerente não sabe as tuas necessidades, o que você quer, o que você precisa. Então, é muito importante ter o teu dedo no teu negócio, né? Claro que você vai ter alguma pessoa, no momento que esse negócio vai crescendo, você vai ter pessoas de tua confiança que façam isso, mas você nunca pode
deixar isso rolar, né? Você sempre tem que estar ciente do aquilo é o teu negócio, a tua vida profissional está ali, você precisa saber o que está se passando, né? Então isso é muito importante. E aí, depois de uma gestão, o que você precisa é ter uma tranquilidade na tua carreira, né? E como é que a gente vai fazer isso? Ter uma tranquilidade. O que é isso, ter uma tranquilidade na tua carreira? Primeiro, é você saber que se você não puder trabalhar por alguma eventualidade, você vai estar tranquilo, você estará bem. Então, procurar fazer seguros, né? Seguro de incapacidade temporária, seguro de incapacidade permanente, seguro de vida. Então, é muito importante você estar bem segurado. O que é incapacidade temporária? Digamos que você está andando de moto e você sofre um acidente e você quebra a tua perna e vai ficar um mês imobilizado sem poder trabalhar. Como é que você vai sobreviver esses 30 dias que você não pode trabalhar, visto que nós somos autônomos e normalmente a gente ganha pelo nosso trabalho? Então, o seguro de incapacidade temporária serve para isso, para você estar pronto diante de qualquer eventualidade. E existe também o seguro de incapacidade permanente, né? E a gente espera nunca usar isso, mas recentemente houve o caso de um colega, ele tinha uma clínica de várias especialidades, ele era um dos sócios da clínica e ele recebia muito bem, a especialidade dele era uma especialidade que pagava muito bem, ele tinha um faturamento muito alto mensal. 40 anos de idade, ele sofre um AVC, fica hemiparético e não pode mais trabalhar. E aí? Ele não tinha nenhum tipo de seguro, ele não tinha nenhuma reserva e de repente ele para totalmente de receber a sua renda, né? Os sócios ali fizeram um acordo ali por um ano, os sócios deram como se fosse uma mesada a ele, mas acabou o ano, ele não tem mais rendimento. Então agora ele passa a viver com a aposentadoria do SUS, que felizmente ele contribuía, mas por um erro de preparação de carreira. Infelizmente, essa pessoa não se preparou adequadamente, não pensou adequadamente na carreira. E aí a gente lembra de algumas objeções também que os médicos têm, né? Quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou pensar nisso. Quando eu tiver mais estável com a minha família, eu vou pensar nisso. E a gente, como médico, a gente sabe, a gente vê diariamente histórias de situações que acontecem sem nenhuma previsibilidade, né? Então, a gente precisa estar preparado para essas eventualidades. Então, esses seguros são extremamente importantes. A gente indica, assim, fortemente que vocês façam isso já no início da carreira de vocês. E a outra questão é a formação da tua reserva de emergência, né? O que é a reserva de emergência? Então, é você colocar ali, deixar isso nos teus investimentos, um valor que você possa contar imediatamente quando você precisar em alguma eventualidade. A recomendação seria mais ou menos, na média, aí, 6 meses dos teus gastos que você tem ali numa reserva de emergência, né? Então, para você ter em qualquer eventualidade. Então, isso aqui não é um investimento que você vai colocar o dinheiro em bolsa de valores, em fundos multimercado, fundos imobiliários, enfim. Não é nada disso. É uma aplicação que você tenha um baixo rendimento, mas que não tenha uma volatilidade, ou seja, que ela não flutue muito essa aplicação com o tempo e que você possa tirar a qualquer momento. Esse é o papel da reserva de emergência, né? Então, você ter isso é fundamental. Você precisa ter essa reserva, além dos seguros, para você encontrar aí uma tranquilidade na tua carreira. E aí, por último, vai começar a sobrar dinheiro. Então, você já fez a tua super especialização, você pesquisou o mercado, você já encontrou o local que você está trabalhando, você atende teus pacientes com excelência, então por isso os pacientes vêm, eles indicam. Você está em redes sociais, você está no Google, então você está recebendo novos pacientes também, dia após dia, semana após semana, eles estão te procurando. Você tem uma boa gestão da tua clínica, você consegue que essa clínica tenha um rendimento, né, que tenha um sucesso financeiro aí, porque você está ajudando ali
no gerenciamento dessa clínica, você está despreocupado que você tem seus seguros e tal, e aí começa a entrar dinheiro. Bom, então a partir de agora você vai fazer é aplicar esse teu dinheiro, né? E aí você tem que ter alguns conhecimentos básicos de finanças pessoais, né? Ah, mas eu não gosto de finanças pessoais, eu não entendo nada de finanças pessoais, nunca me dei bem com matemática, quem faz isso é o meu gerente, é o meu amigo, é o meu primo, enfim. Na verdade, você precisa ter um conhecimento básico de finanças para fazer o teu dinheiro trabalhar por você. Nem sempre o interesse do gerente é o mesmo interesse teu. Então você precisa ter esse conhecimento básico de finanças pessoais, isso você vai adquirindo também, você não precisa saber tudo de uma hora para outra, aos poucos você vai aprendendo sobre isso, mas isso é muito importante, porque se você fizer o teu dinheiro render mais, você consequentemente vai precisar trabalhar menos, o teu dinheiro vai trabalhar por você e você não vai precisar pegar aquele plantão de final de ano porque está precisando pagar uma conta. Se o teu dinheiro está rendendo para pagamento daquela conta, você não precisa fazer aquele plantão. Então, gente, assim, a dica seria seguir esses passos, né? Seguir esses passos para você atingir o sucesso e a satisfação na tua carreira médica. E é óbvio que você não precisa implementar todos os passos de uma vez. O importante é você começar logo. Estabeleça metas. Um por um você vai estabelecendo metas em cada uma desses cenários que eu comentei. Estabeleça metas e comece a fazer. Saia da zona de conforto e comece a fazer. Esse é o mais importante. A partir do momento que você começa a fazer, você começa a dar os primeiros passos, os passos seguintes são bem mais fáceis. Lembrar que isso aqui é uma maratona, né? É a tua vida. Não é uma corrida de 100 metros, você não precisa resolver tudo de uma vez só. Mas o importante é você estabelecer aquele teu caminho e seguir aquele teu caminho. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado esse vídeo aí. Qualquer dúvida, qualquer comentário, a gente está sempre à disposição.